Seja muito bem-vindo ao programa Adoração, o seu encontro para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar um belíssimo milagre que Deus fez, que está relatado no livro de João. Jesus, no seu ministério, fez 35 milagres que estão relatados na Bíblia. E esse talvez seja um dos milagres mais especiais que Jesus fez. Você já sabe qual é? Fique conosco e vamos estudar mais sobre esse milagre. Essa é uma semana muito especial aqui no Novo Tempo. Às vezes, de umas 3 ou 4 vezes por ano, nós temos a felicidade de lançar um estudo especial. E o estudo dessa vez é um estudo incrível que fala sobre o criacionismo, a origem de tudo, como o mundo começou. Se você já estudou um pouco sobre isso, você sabe que o criacionismo, a criação do mundo, é a base para tudo que a gente crê depois. Tudo começa nesse momento tão importante na história do mundo. E você tem acesso a todo esse conhecimento de maneira gratuita. Então você pode pedir esse estudo aí pelo WhatsApp 12 98244 4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Esse estudo está incrível, ele foi produzido aqui e com certeza, se você pedir de maneira totalmente gratuita, você e a sua família serão muito abençoados com esse conteúdo. Então não perca tempo e peça estudo. Lembrando, WhatsApp 12 98244 4449 ou no site novotempo.com/escola bíblica. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pela certeza da sua companhia. Esteja conosco no nosso estudo, que o Santo Espírito possa falar conosco nesse momento. Que pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, eu gostaria de começar o nosso diálogo, nossa conversa, te convidando a pensar em algum momento especial. Pensar em algum milagre que você já recebeu na sua vida. Pode ser, talvez, quando você estava passando por algum momento complicado, alguma dificuldade na sua vida, uma perca de um emprego, alguma doença, e você orou por Deus e você sentiu que Deus estava ao seu lado, conduzindo para receber uma cura, algum ato sobrenatural de Deus. Pode ser talvez uma oração que você fez por um amigo ou um familiar que estava passando por alguma dificuldade e você percebeu depois de fazer orações que Deus estava realmente no controle da situação. Uma cura de doença também, a gente recebe muitos milagres disso, ou pode ser também um milagre que é muito especial, que é a conversão de alguém. Você orou muito para algum filho, algum pai, algum parente próximo aceitar seu evangelho. E depois de meses, às vezes até anos orando, você sente que Deus, Ele guia e tem aquele momento tão lindo da conversão, algo tão especial para você. Fato é que todos nós temos milagres que recebemos na nossa vida. E esses milagres são coisas muito maravilhosas, elas são incríveis, porque como é gostoso pensar que Deus ele nos ama e está fazendo milagres na nossa vida, não é mesmo? Quando recebemos alguma resposta de Deus, algum milagre na nossa vida, nós ficamos muito gratos por Deus. Porque nesses momentos nós sentimos que Deus ele nos ama de uma maneira muito próxima. Nós sentimos amados por Deus de uma maneira muito especial. E talvez por conta disso, nós esperamos muitos milagres de Deus. Milagre é uma coisa que nós estamos sempre orando para Deus e esperando que Deus intervenha de maneira sobrenatural na nossa vida. Talvez por conta disso, nós também muitas vezes gostamos não só de receber esses milagres, mas relatar para Deus, conversar, agradecer essas coisas especiais que nós recebemos em nossa vida. Isso é algo quase que comum, né? Frequente, cotidiano na nossa vida cristã. Esperar milagres de Deus, que é esses atos de amor de Deus, mas também estar grato a Deus por revelar esses milagres e fazer nossa vida. Bom, mas fato é que isso não é uma coisa atual, não é algo que a gente faz só hoje. Na verdade,
Isso sempre existiu. E talvez de maneira mais intensa quando Jesus veio até a Terra, talvez nesse momento essa vontade do ser humano de receber milagres foi ainda mais forte. Porque quando Jesus veio até a Terra, estávamos com 4.000 anos de pecado. E no meio de todo aquele sofrimento que havia, que a gente pode ver na Bíblia, havia Jesus. E é por isso que as pessoas iam de maneira muitas vezes insana até Jesus e pediam: Jesus, por favor, cure meu filho, realize milagres, me cure dessa doença. As pessoas esperavam milagres de Jesus. E Jesus fazia muitos milagres. Fato é que Jesus não tinha como foco principal do ministério dele fazer milagres, porque seria impossível. Porque ao mesmo tempo que Jesus curava um cego, nasciam mais de 100 pessoas com dificuldade na visão. Toda vez que Jesus ressuscitava alguém, por exemplo, como Lázaro, muitas e muitas pessoas morriam. Mas aqueles milagres, Jesus mostrava o amor de Deus para as pessoas e mostrava também como o céu seria maravilhoso e a certeza de salvação. E um Deus com tanto amor, com tanta bondade, as pessoas esperavam esses milagres de Jesus. E talvez um dos milagres mais diferentes da Bíblia, mais especiais, com um significado mais profundo, está na sua Bíblia em João 5, do versículo 1 ao versículo 11, que nós iremos ler. João 5, do versículo 1 em diante. Esse é um milagre que aparece apenas no livro de João, e ele foi um milagre que ele não só é muito especial, como o desenrolar da história também é muito importante para o ministério de Jesus. João 5, do versículo 1 em diante, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o homem: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Na minha visão, essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Essa história simplesmente retrata um pecador perdido encontrando a salvação. Alguém que a sociedade muito provavelmente tratava menosprezadamente, porque ele tinha uma dificuldade que muitos talvez até diriam que seria de cunho espiritual e por isso era paralítico, mas essa pessoa é encontrada pela graça de Cristo. Essa história representa bem o que é a graça de Jesus. A razão pela qual eu acredito nisso tem muito a ver não só com essa história muito bonita, mas também pelo contexto que ocorre esse milagre. Imagine que nós estamos há quase 2.000 anos atrás, nesse tanque na época de Jesus. O tanque de Betesda era um lugar onde pessoas de várias partes de Israel eles iam para procurar cura. Ele era famoso e razoavelmente grande também. Gente de outras cidades, também perto de Jerusalém, elas vinham até esse tanque. E o contexto desse tanque, ele é ainda mais antigo. A gente tem que voltar ainda mais um pouquinho para entender. Para a gente entender um pouco de como é que funcionava isso daí, nós temos que voltar para a época de Daniel, na Babilônia. Você com certeza se lembra, né, o episódio quando o rei Nabucodonosor conquista Israel. Daniel e os seus amigos, então, eles são levados para a Babilônia, e depois mais pessoas são levadas para a Babilônia, e os judeus eles ficam por lá por vários anos. Passados os 70 anos, eles voltam para Israel para reconstruir Jerusalém, e especialmente o templo. E quando eles voltam, várias famílias voltam para Jerusalém e eles começam então esse processo de reconstrução. A construção do templo demora vários anos, até porque quando Jesus vem, o templo ainda não havia sido terminado de reconstruir. Mas naqueles anos, e depois que as pessoas, os primeiros judeus, eles vêm para
Israel de volta para reconstruir, várias pessoas vêm, inclusive pessoas que não adoravam a Deus. Adoravam a outros deuses. Haviam pessoas que já tinham deuses gregos, romanos. Eles começam a vir para Jerusalém. Vários outros deuses também ganham relevância e a cidade começa a sofrer também de apostasia e paganismo dentro da cidade. E o tanque de Betesda era parte de um templo ao deus Serapis ou Asclépio. O deus Serapis era famoso por fazer curas através da água. E essa é a razão pela qual a palavra Betesda significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda fazia parte desse templo que era pagão. Várias escavações hoje em dia mostram evidências que aquele era realmente um templo pagão em Jerusalém. Haviam mesas que eram colocadas para cerimônias, haviam também, hoje em dia se encontra instrumentos que eram utilizados para sacrifícios de animais e utensílios da vida cotidiana de um templo. Ou seja, havia templos para Deus em vários lugares, especialmente esse Deus que nós estamos vendo aqui, Serapis, e desses vários lugares que haviam templos para Serapis, Betesda também era parte de um templo ali dentro de Jerusalém. Para muitos países e foram influenciados pela cultura grega e romana, eles adoravam também esse Deus. Então você tinha várias partes que hoje em dia a gente vê iguais nesses outros lugares, por exemplo, na Grécia, até na Itália também, você tem as mesmas coisas também dentro dessa parte desse templo. Um outro ponto importante é que hoje o símbolo da medicina é uma cobra enrolada em um bastão. E essa é exatamente a maneira como esse Deus era visto ou demonstrado naquela época. Ou seja, Serapis era um Deus pagão e havia várias culturas que utilizavam e adoravam a esse Deus, e Betesda fazia parte de um templo pagão, ou seja, como um todo, aquilo era um lugar pagão. Bom, você vê várias coisas aqui que mostram que o lugar não era muito bom. E tem um ponto importante, que o tanque de Betesda, toda essa cura, era apenas uma crendice popular. Haviam várias crendices que aparecem na Bíblia que as pessoas criam. Até, por exemplo, lembra quando Jesus está num barco está caminhando sobre as águas, vindo em direção aos seus discípulos que estão no barco, e os discípulos acham que era um fantasma. Eles sabiam que não existia fantasma, mas essa era outra crendice daquela época. Então, o tanque de Betesda também era uma crendice. E se você olhar, provavelmente na sua Bíblia, o versículo 4 de João 5 está entre colchetes. Por que ele está entre colchetes? Porque muito tempo atrás, um copista, quando estava copiando a Bíblia, ele viu essa tradição da época e pensou, as pessoas de outros lugares, de outros templos, talvez não vão entender essa crença, que tem essa superstição que tem aqui em Jerusalém. Então ele vai lá e escreve a crença popular e ele coloca entre colchetes. Algo importante para você saber, toda vez que na sua Bíblia aparecer algum versículo entre colchetes, é porque foi acrescentado por algum copista para explicar alguma tradição ou algum detalhe na época. Todas as Bíblias, quase em português, até um tempo atrás, estavam entre colchetes. Hoje em dia, uma ou outra tradução não está mais, mas a maioria continua também estando entre colchetes. Mas essa era uma tradição pagã dentro do tanque de Betesda. O Espírito de Profecia também nos fala que essa era somente uma tradição naquela época. E nós sabemos que essa não é a maneira como Deus demonstra sua misericórdia. Na verdade, não faria sentido Deus demonstrar sua misericórdia para pessoas que precisassem de mais cura, elas precisando se esforçar mais, inclusive de maneira física, para entrar num tanque. Era como se eu quisesse presentear um paralítico e colocasse paralíticos e pessoas talvez que tivessem outros problemas e desse um presente para a pessoa que ganhasse uma corrida. Provavelmente a pessoa que ganhasse não seria um paralítico. Então, esse lugar havia uma movimentação. E a gente sabe que essa movimentação não era de Deus, não era necessariamente um anjo. Então você pode perguntar, como é que as pessoas então
por que tinha isso? Como é que as pessoas elas eram curadas lá? Como é que começou essa crendice popular? Existem muitas explicações para isso, mas eu vou deixar aqui 3 explicações. E você pode escolher o que você achar que realmente faz mais sentido. A primeira é que aquilo, na verdade, era um ato do inimigo. Imagine como o inimigo não teria vontade de, dentro de Israel, de Jerusalém, na época que Jesus, o Salvador da humanidade, viesse, como ele não gostaria de enganar as pessoas. Então, talvez ali fosse atos do inimigo acontecendo em nome de uma cura, em nome de um anjo. O segundo foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriu que várias doenças que existiam naquela época era pelo fato que as pessoas não tomavam banho. Então eram doenças de pele que aconteciam e às vezes só colocar uma água corrente já ajudavam as pessoas. E a terceira é que aquele lugar era tão bagunçado, era tantas pessoas pulando e andando que ninguém sabia quem era o primeiro que caía. Então tinha essa crendice e pessoas que tinham problemas, às vezes, que estavam atrelados ao psicológico, acabavam achando que estavam curadas e essa crendice, então, ia se perpetuando. As águas também, como elas se mexiam? Era simples, haviam 2 compartimentos com água e um vão entre eles. Quando a água de um caía no outro, uma bolha de ar saía desse compartimento. É mais ou menos se você já foi numa piscina, numa praia, e você tem uma bermuda, os homens especialmente, e quando você entra na água fica com aquela bolha de ar, quando você aperta a bermuda, sai a bolha de ar. Então, basicamente, era esse processo que acontecia no tanque também. Por isso, a ideia de que aconteciam curas ali, elas foram se tornando mais populares e se tornou uma crendice popular naquela época. A gente tem várias outras crendices populares, e não é porque tem uma crendice que necessariamente isso é verdade. Mas aquele lugar era terrível. Então, várias pessoas, elas traziam pessoas com seus familiares, seus amigos que tinham doenças e viam e ficavam lá por vários anos. Pessoas ricas compravam servos e eles acompanhavam as pessoas no tanque. Pessoas que não tinham tanto dinheiro ficavam um pouco mais longe do tanque e quando a água agitava, até chegar lá não conseguiam cura. Haveriam relatos também de pessoas que muitos familiares iam para lá e acabava que o tempo ia passando, as pessoas que estavam acompanhando iam embora e deixavam o familiar sozinho. O inverno em Jerusalém é muito frio, às vezes neva, as temperaturas caíam e as pessoas ficavam sozinhas lá sem nenhum tipo de proteção naquele lugar. Foi feita uma cobertura para ajudar também com a chuva, com a neve, mas mesmo assim não era suficiente. O cheiro também era horrível, era muito ruim, porque as pessoas não tinham banheiro, então elas faziam as necessidades por ali mesmo. E não era limpado por muito tempo, dando um odor horrível no ambiente. Algumas pessoas morriam também, os corpos não eram recolhidos, então tudo era muito ruim também, inclusive o cheiro. Existem também alguns historiadores que falam que em alguns momentos caía algum galho de árvore. E quando caía um galho, as pessoas se atiravam no tanque achando que era o anjo agitando. Só que nem todos que se atiravam, infelizmente, conseguiam sair. Porque o tanque, na verdade, Betesda, era muito fundo. Para você ter uma noção, é aproximadamente 20 metros de profundidade. E o tanque também é grande, que nem a gente já viu. Eram 46 metros por 96 metros também de comprimento. Então o tanque de Betesda era um lugar triste de uma falsa esperança. E eu fico imaginando Jesus, a água da vida, a fonte de cura, que salvava as pessoas. Ele andava pela rua de Jerusalém, realizando milagres e salvando as pessoas. E as pessoas, muitas outras, estavam naquele tanque esperando alguma cura. Naquele lugar que era uma bagunça. Essa é a realidade do contexto que Jesus enfrenta quando ele vem ao tanque de Betesda. Nós não temos muitas informações daquele homem. Apenas que aquele homem estava lá, provavelmente tinha um bom coração, e que estava paralítico há 38 anos. Mas um ponto é muito importante dessa história. O milagre que aquele homem recebe não é o milagre que aquele homem esperava. Ele queria a ajuda de Jesus para pular na água e receber uma cura. Mas Jesus simplesmente ignora a lógica do tanque. Ele ignora o pedido daquele homem e entrega algo muito maior.
Isso nos mostra que dificilmente nossos planos serão os melhores para nós mesmos. Mesmo que esse conhecimento, mesmo que o seu plano seja o mais lógico para a sua vida, na sua visão, nosso conhecimento é finito e limitado. Que lições tirar dessa linda história? Tem 3 lições que tocam meu coração. O primeiro deles é que Jesus não precisava ter naquele tanque. O cheiro, como nós vimos, era horrível. Era uma tradição pagã aquele tanque. Além do mais, Jesus não tinha nenhum parente ou amigo dentro daquele tanque. Não fazia sentido Jesus visitar aquele tanque. As pessoas, na verdade, não esperavam que Jesus, o Filho de Deus, fosse a um tanque, um lugar tão pagão para se encontrar com uma pessoa que esperava uma cura pagã. Aquele lugar não fazia nem parte da rota mesmo de Jesus quando ele entra para Jerusalém. Mas o ponto é, se Jesus tivesse morrido sem ter passado por aquele tanque, ninguém iria reclamar ou falar que o ministério de Jesus estava incompleto. Deus não precisava ter feito isso por aquela pessoa. E essa é uma coisa fantástica, porque na Bíblia está cheia de encontros e diálogos que Jesus não precisava necessariamente ter feito, mas ele fez. Jesus podia simplesmente acabar com a raça humana depois de nós negarmos a ele e comermos o fruto do bem e do mal, mas ele não faz isso. Podia acabar com todo mundo no dilúvio, até porque o mal voltaria e a gente vê o mal abundantemente hoje em dia. Mas Jesus também não faz isso. Mas a vida de Jesus como um todo é um grande exemplo que nós não fazemos coisas apenas por necessidade, mas também por amor. Muitas vezes nós fazemos coisas boas não porque somos bons ou porque estamos convictos dessas coisas, mas apenas por uma obrigação interna. Uma pressão, seja lá familiar ou da comunidade, e nós acabamos fazendo coisas boas. Mas o exemplo de Jesus nos deixa que o verdadeiro cristão está muito além de fazer coisas por obrigação. Fazer as coisas por amor. Fazer as coisas por obrigação. Esse é um exemplo que Jesus nos deixa nessa história. O amor de Jesus por aquele homem não só trouxe a cura, mas também trouxe a salvação. Existe uma parte também nesse relato que é muito importante. Está no versículo 6, que é a pergunta que Jesus faz. Jesus diz assim, queres ser curado? É uma pergunta que, se a gente olha, parece uma pergunta muito superficial, não é mesmo? Aquele homem estava há 38 anos no tanque, esperando para pular no tanque. Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Mas se nós formos ver, a Bíblia está cheia de textos onde Jesus e Deus fazem perguntas simples ao ser humano. Jesus chega para Pedro, que estava andando com ele, e pergunta, Pedro, tu me amas? Lembra quando chega para os discípulos que andavam por ele já por 3 anos, acompanhavam o ministério de Jesus, sofreram muitas coisas porque perderam os empregos deles, largaram tudo, largaram a vida e começaram a andar com Jesus. E ele chega e pergunta para eles, o que eu sou para vocês? Imagina, talvez, como aqueles discípulos estavam acharam estranha aquela pergunta de Jesus, depois de tanto tempo passando, vivendo com ele, uma pergunta, o que eu sou para vocês? Lembra também no Jardim do Éden, quando Jesus chega para o ser humano e pergunta, onde eu estou? Onde vocês estão? Desculpa. Onde vocês estão? Uma pergunta que parece até um pouco óbvio para um Deus que conhece tudo e sabia exatamente não só o coração, mas as intenções. Um outro milagre do cego de Jericó, Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer que eu faça? São perguntas simples que Jesus faz, mas na verdade elas são muito complexas. Aquele homem estava há 38 anos lá. O que é ruim virou uma rotina. E talvez por mais que ele estivesse lá, talvez aquela vida que ele estava vivendo já se tornou algo da realidade daquele homem. Essa é a realidade daquele homem, mas talvez possa ser a nossa realidade também. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em situações ruins, mas nós simplesmente nos acostumamos com essas coisas. E nós esquecemos que a nossa vida aqui na Terra não é o nosso destino final. É simplesmente uma passagem, um momento de passagem até o céu. Você já pegou um ônibus?
Às vezes, quando você vai fazer uma viagem muito longa de ônibus, ele faz uma parada em algum lugar para as pessoas se alimentarem e irem no banheiro. Eu nunca vi alguém pegar a sua bagagem, está indo para um outro lugar, retira a sua bagagem e fala: eu acho que eu vou morar nessa parada de ônibus. Parece um exemplo até estranho, mas é o que nós estamos fazendo muitas vezes em nossa vida. Nós estamos simplesmente numa parada de ônibus, mas pensamos e fazemos planos que, se Deus voltasse hoje, atrapalharia os planos da nossa vida. E por último, o último aspecto dessa história é a felicidade daquele homem. Nós temos um homem que, quando acaba o milagre de Jesus, mais uma vez Jesus fala: não precisa falar para as pessoas, leva o seu leito, né? Levanta e vai embora. Mas o que acontece? Aquele homem sai tão feliz, tão animado, que ele sai contando para muitas pessoas o milagre que tinha recebido. E se você for ver, os milagres que Jesus fazia, essa é uma reação natural. As pessoas ficavam muito felizes de receber o milagre de Jesus. Fato é que a salvação era tão preciosa que as pessoas não conseguiam ficar caladas. Esses 3 aspectos dessa vida, dessa história que nós vimos, é tão significante porque, na verdade, eu não acho que é só o milagre que acontece com aquele homem no tanque de Betesda. Na verdade, isso é o que acontece na nossa vida também. Jesus não precisava ter vindo aqui para nos salvar, mas ele veio e teve a vida mais miserável apenas para nos dar a chance de viver eternamente. Ele faz uma pergunta para você tão simples: você quer ser salvo? E por que você falaria não? Mas muitas pessoas falam porque têm medo da mudança e tudo que acarretará com uma mudança, com uma aceitação da salvação. E o terceiro aspecto é a felicidade. É o momento, é a reação que você terá depois de aceitar Jesus. Bom, essa história, ela toca o meu coração, pois esses aspectos, se eu paro e olho para a minha vida, eu vejo que eu sou muito mais parecido com aquele homem do que, na verdade, eu pensei. Eu oro por Deus por coisas muito mais superficiais do que a minha salvação. E muitas vezes eu não confio ou acredito no poder de Deus para causar milagres tão impressionantes na minha vida. Talvez você esteja orando por milagres há um bom tempo. Milagres de cura, de emprego e tantas coisas mais. Mas lembre que o milagre mais importante é o milagre da salvação. E talvez Deus já esteja realizando esse milagre na sua vida. Lembre que a pergunta de Deus é simples. Você quer ser salvo? Mas essa resposta mudará a sua vida por completo. E eu espero que, se você responda assim, e Deus queira que você responda assim, lembre que a sua felicidade irá impactar as pessoas ao seu redor. E elas conhecerão a Deus, talvez pelo seu sorriso, pela sua maneira de tratar as pessoas ou pelo seu convívio. Mas lembre-se, Deus faz uma pergunta simples na sua vida. Você quer ser salvo? E esse, de todos, é o maior dos milagres. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por sua palavra de amor. Obrigado pelos milagres que temos na Bíblia. Mas sabemos que, de todos os milagres, o maior milagre é o da nossa salvação. E pedimos, Senhor, para que o Senhor possa transformar nosso coração e que possamos uma vez mais aceitar o poder do Evangelho em nossa vida. Possamos salvar as pessoas ao nosso redor com o nosso exemplo. É o que pedimos em Teu nome. Amém.